Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando hoje aí o nosso devocional, né, o segundo ano consecutivo. E eu queria gravar aqui o devocional para vocês do dia primeiro. O devocional do dia primeiro, ele traz como título Alianças de Amor. E ele fala assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. O Senhor é maravilhoso e sabe da nossa limitação. Somos limitados, mas ele não. Erramos, pecamos, falhamos, desanimamos, desistimos, mas Deus persiste. Ele nos pede para fazer o que damos conta. Abraão, em Gênesis 15, fez o que pôde, e não foi de qualquer maneira. Foi o melhor em relação ao sacrifício. E Deus o aceitou, porque viu, antes de tudo, a obediência, a entrega, a santificação da vida desse homem. Faça como Abraão, entregue o seu melhor a ele. E esse melhor não se refere à perfeição, pois por mais que se esforce, jamais será perfeito. O melhor acontece primeiramente no coração. É fazer para ele e não para os homens. É fazer não visando lucro ou uma recompensa, mas fazer mesmo que haja, não há, é fazer mesmo que haja aparentes perdas e nenhum reconhecimento ou aplauso. É oferecer a ele o melhor tempo, o primeiro lugar na sua vida. Deus o chama para viver com ele, plenamente, e em santidade, consagração e oração. Ele deseja ter com você um relacionamento profundo, sem superficialidades. Creia que ele tudo pode mudar, tudo pode fazer, pode criar o que ainda não existe, pode exaltar e pode humilhar, pode ressuscitar o que está morto. Aquele que acredita em Deus não titubeia quando as más notícias chegam. Ele acredita que a declaração do verso 6 de Hebreus 11 é verdade e, portanto, realidade na vida dele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que coisa mais linda, sem fé é impossível agradar a Cristo. É isso que o nosso devocional está dizendo hoje, né? E este devocional, ele nos convida a descansar em uma verdade que ela é libertadora. Deus conhece as nossas limitações. E ainda assim, ele escolhe permanecer em aliança conosco. Nós somos instáveis, mas ele é constante, ele não. Nós falhamos, mas ele persiste. Essa é a base da aliança. Não é a perfeição humana, mas é a fidelidade divina. A referência a Abraão, muito significativa em Gênesis 15, Deus estabelece uma aliança que não depende da performance de Abraão, mas da obediência possível e do coração entregue. Abraão fez aquilo que estava ao seu alcance e Deus completou a boa obra. O que era impossível. Isso revela que Deus não esperava excelência, Deus não esperava técnica, mas inteireza do coração. Deus esperava que Abraão entregasse seu coração total. O nosso devocional ele também corrige uma confusão aí muito comum. Dar o melhor não significa ser perfeito. Não é ser perfeito, mas dar o melhor é oferecer o coração, mesmo quando ainda existem limitações, mas como é que eu vou oferecer meu coração se ainda tenho medo, se ainda existem imperfeições? Deus não pede o coração perfeito. Deus pede só que você entregue seu coração. É fazer para Deus e não para os homens. É escolher a fidelidade quando não há aplausos, reconhecimento ou retorno imediato. Isso é maturidade espiritual. Há um chamado claro, a prioridade. Deus não quer um espaço na agenda, Ele quer o primeiro lugar na sua vida. Ele quer santidade, Ele quer consagração, Ele quer a oração. Nada disso aparece como um peso, mas como caminhos para um relacionamento profundo, verdadeiro, sem superficialidades. Deus deseja intimidade. Deus não deseja religiosidade.
A parte final do devocional nos lembra do poder da fé. Crer que Deus cria o que não existe. Ressuscita o que está morto, sustenta quando as más notícias chegam. É escolher viver na perspectiva dos céus, não pelas circunstâncias. Mas a fé citada em Hebreus 11:6 não é apenas crença intelectual, mas ela é confiança de relacionamento, de aproximar-se de Deus, acreditando que Ele é bom e Ele recompensa. É sobre isso, é nós sermos fiéis a esse Deus, é nós termos uma fé de remover montanhas. E o nosso devocional de hoje, ele traz a leitura aqui de Lucas 5, 27 ao 39, Gênesis 1 e 2 e Salmos 1. Então, eu vou ler aqui Lucas 5. Vou ler Lucas 5, do 27 ao 39. E aí a gente lê depois o Gênesis. Nos demais devocionais, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a participação dos membros, e aí a gente vai gravar o ao vivo, né? E aí a gente vai poder ver os comentários, cada um que toca mais cada um. Então a gente vai poder ver de uma forma um pouco diferente. Mas eu vou ler aqui agora, Lucas, só que eu vou ter que ligar uma luz aqui, ó. Lucas 5, 27 a 39. Ele fala assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, e seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos, e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Deixa eu desligar esse som, está me incomodando. Então, agora vai. Volta. Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. A questão do jejum. Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Eita! Olha, né? Olha que incrível, né? Jesus, ele começa aqui falando com a gente sobre o chamado de Levi, né? 27, ele vem falando sobre o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. E Jesus começa a fazer os seus chamados, né? O chamado da graça do Senhor. O desafio da renovação interior, né? Ele chama quem é rejeitado, ele confronta o legalismo, ele ensina que o reino exige um coração renovado. Jesus chama Levi, é um cobrador de impostos, alguém socialmente desprezado. Alguém é considerado pecador público. Jesus não chama os preparados, ele prepara os chamados. Ele
continua gravando, né? Que apareceu um negócio que eu achei que tinha parado. Parou, não. Jesus, ele prepara aqueles que ele chama. É ele que vai preparando, né? Ele que, por isso que nós somos chamados, a gente tem que simplesmente ir, e nós somos o barco na mão do oleiro. Ele vai nos moldar, né? Ele vai nos moldar. Levi deixa tudo para seguir Jesus. E seguir Jesus envolve ruptura com a antiga identidade, não apenas adesão religiosa. Levi oferece um grande banquete com outros pecadores, os fariseus, e Jesus se mistura com eles. A graça inclui antes de corrigir. Jesus declara: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependimento aqui significa mudança de direção, não humilhação, mas é mudança, transformação. Os religiosos, aí em seguida, né, os religiosos, eles questionam a ausência do jejum entre os discípulos. Rituais sem relacionamento se tornam pesos. Por isso que o jejum, ele tem que ter um sentido. Ele tem que ser para você se aproximar do Senhor. Ele tem que ser um jejum espiritual, ele tem que ser um jejum alimentar, sim, mas com um único propósito, a sua espiritualidade. Disciplina espiritual flui da presença de Cristo, não da obrigação. Jesus, ele se apresenta como o noivo. Sua presença inaugura um tempo de alegria e vida. Ele fala do casamento, ele fala do noivo. Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com ele? Então, ele fala que ele é um noivo. O evangelho, ele não remenda o velho homem, ele cria um novo. Ele fala aqui, né, do remendo, dá para colocar remendo novo quando velho? Vinho novo em odres velhos. O evangelho não remenda o velho homem, ele cria um novo homem, ele nos transforma. O vinho novo representa a vida do reino, os odres, o coração humano. Sem transformação interior, até a verdade se perde. E aí o versículo final, ele fala, né, o vinho velho, ele é melhor. Aqui no finalzinho, né, ele fala, no finalzinho aqui, ó. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho, ele é excelente. Nós só precisamos nos colocar nas mãos do oleiro para nós sermos moldados pelo Senhor. É isso que ele nos pede para nos colocar à disposição dele. E quando nós aceitamos Jesus, ele nos molda. Ele nos molda, ele vem e faz nova todas as coisas. Amém, gente? Vou ler aqui, ó, Gênesis 1 e Gênesis 2. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas, e chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas, que deem semente e árvores frutíferas, e que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias, para anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu.
Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã, quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marítimas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, se encham a terra e sujeitem-se na tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, e que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia. De toda a obra que tinha feito, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou e de toda a obra que como Criador tinha feito. A formação do homem. Verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pisou, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá.
a formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse, todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Uau! Uau, né? Uau! É lindo, né? Quando a gente lê Gênesis, né? Gênesis, o e 2, ele não se repetem, eles se complementam, né? O capítulo 1 apresenta a criação de forma estruturada, de forma ordenada, né? E o capítulo 2 aprofunda a criação de forma relacional, de forma íntima, a criação aí do homem, da mulher, né? Deus, logo no capítulo 1, a gente vê que Deus cria, né? Deus cria, ele vai dizendo, a palavra mesmo diz, né? Disse Deus. Tudo começa com a voz de Deus. A palavra organiza o caos. Quando ouvimos Deus, o caos interior começa a ganhar forma, porque é a palavra do Senhor que vai dizendo. Então, Deus disse Deus, né? E Deus separa a luz, as trevas, as águas, a terra. Né? Separar não é rejeitar, é organizar. Cada coisa tem a sua função. Deus vai estabelecendo os limites ali para preservar a própria vida. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Identidade vem antes de tudo, né? Vem antes da função. Né? Seu valor não depende do que você faz, mas de quem você é em Deus. Deus se agrada daquilo que ele criou. Né? Ele vê que tudo que ele criou é bom. Né? Depois, em Gênesis 2, ele vai revelar aí um Deus próximo, um Deus cuidadoso, um Deus relacional. Somos limites, somos pó e dignidade, né? O sopro divino, ele sopra nas narinas. Ele reconhece, nós precisamos reconhecer os nossos limites, e o nosso limite não diminui o nosso valor. Depois a gente vê em Gênesis 2:8, né, o trabalho surge antes do pecado. Trabalho é vocação, mas não é punição. Né? O relacionamento ele faz parte do plano original. Ele pede para que nós tenhamos relacionamento com o Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18, olha só o que diz aqui Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha o relacionamento. Deus fala assim, eu preciso criar uma auxiliadora para que ele tenha relacionamento, para que ele tenha alguém que auxilie, alguém que seja semelhante a ele. E aí Deus cria a mulher a partir da costela de Adão, lado a lado. É para ter parceria, é para ter igualdade, é para complementar, é para ser um relacionamento saudável. Não é? Em nenhum momento ele fala assim que o homem vai dominar sobre a mulher. Não, é para ser auxiliadora. É um complementa o outro. Depois, ele fala aqui no 2:24, ele fala assim, estavam nus e não se envergonhavam. Né? Estavam nus e não se envergonhavam. Antes do pecado não havia vergonha. Vergonha ferida na identidade. Ela vem do pecado original, que a gente vai ver mais para frente. Deus cria com intenção, com amor, com propósito. O ser humano ele nasce com dignidade, com identidade, com vocação. Né? A vergonha que ele fala aqui, ela não é essência, ela é consequência da ruptura do pecado.
A gente vai ver isso mais para frente. A gente vai ver isso mais para frente. Por hoje, a gente vai deixar aqui na criação. Vamos ler Salmos 1? O nosso devocional, ele tem, o nosso propósito é que o nosso devocional ele dure aí em torno de 1 hora. Né? Pode acontecer algum dia de ser um pouquinho mais, né? Mas não é para ser. É para durar em torno de 1 hora, 1 hora e 5, 1 hora e 10 no máximo, né? Para estourando assim. A gente vai tentar ao máximo esse ano fechar essa 1 hora. Por que essa 1 hora? Para que a gente faça mesmo um propósito com Deus, um propósito do Senhor aí, da gente estar entregando a nossa primeira hora para Ele. Né? Entregar a nossa primeira hora para o Senhor. Primeira hora do nosso dia, antes da gente começar a trabalhar, a gente esteja com Jesus, né? Salmos 1, vou ler aqui. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pequenininho, né? Eu tenho uma anotação aqui na minha Bíblia, 1/1 de 2024. 24, 25, 26. Terceiro ano aí que eu estou lendo Salmos, iniciando o dia 1º com Salmos, né? O que ele fala aqui nesses Salmos, né? O justo e os ímpios. 2 caminhos, 2 formas de viver. O Salmos 1, ele é uma porta aí de entrada para o livro dos Salmos. E ele não começa com uma oração, mas com uma escolha. Ele apresenta 2 caminhos possíveis e ele nos convida. Como é que nós queremos viver? Nós temos 2 escolhas, sempre nós temos uma escolha, sempre. A palavra bem-aventurado significa plenamente feliz, bem-aventurado, realizado, alinhado. A verdadeira felicidade, ela não é circunstancial, ela é direcional. Ela nos dá um direcionamento. E o texto, ele nos apresenta 3 movimentos, né, de afastamento. Aquele que não anda, aquele que não se detém e aquele que não se assenta. O afastamento do mal, ele começa nas pequenas escolhas diárias. Então, nós temos que cuidar com as escolhas que nós fazemos diariamente. Antes de nos tornarmos algo, nós precisamos andar com alguém. Por isso que eu convido você para estar conosco nesse devocional. Ande com alguém. Companhias moldam destinos. É importante que você esteja ligado. Nós não temos força sozinhos. Nós somos convidados a caminhar juntos. O Senhor, lá em Gênesis, fez a mulher para que andasse com Adão. Não é bom que a gente ande e caminhe sozinhos. Né? Então, aí ele vai falando, o justo não apenas obedece, mas ele tem prazer na palavra. Relacionamento com Deus, ele pede disciplina. Quando a palavra é fonte de prazer, ela deixa de ser peso. Ela deixa de ser peso para ela ser prazerosa. E a palavra, essa leitura da palavra, ela tem que se tornar prazerosa. Sabe como que ela se torna prazerosa? Prática. É você se colocando à disposição. Se você não puder estar conosco todas as manhãs, 6 horas da manhã, tenha como princípio, logo de manhã, coloca no carro, vai ouvindo, ouça o devocional. Eu vou deixar gravado, sempre eu vou deixar gravado e vou disponibilizar. Sábado e domingo será disponibilizado 6 horas da manhã. Eu vou deixar gravado e programado. Faça disso um hábito na sua vida. Porque se você não pode parar e ler, você está ouvindo a palavra do Senhor. Mas esteja na palavra. Se puder estar junto no devocional 6 horas da manhã, venha. E se você não faz parte do nosso grupo, escreve aqui alguma coisa para nós. Oi, quero entrar no devocional, a gente manda o link. A gente manda o link do devocional, tá? Outra coisa, aqui no verso 4, ele fala assim, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios são comparados à palha, levados pelo vento. E aí?
E aí, será que nós também somos ímpios ou somos árvore plantada? Ou eu sou uma árvore plantada, enraizada, como diz no verso 3, ou eu sou palha, que deixa ser levado ao vento. Sem raízes, qualquer vento desestabiliza. Quem vive sem direção vive à mercê das circunstâncias. Eu te convido a se enraizar junto conosco. Venha ser raízes conosco. Venha enraizar conosco para caminhar, para viver um ano de 2026 extraordinário, totalmente diferente. A partir do momento que você decide estar no devocional, sua vida já é diferente, porque você decide colocar raízes. Depois ele fala assim, no verso 6, vou até ler o 5, do 6. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Dos justos. Conhecer aqui, ele está dizendo assim, eu me relaciono, eu cuido, eu acompanho. Deus não apenas observa o caminho, ele caminha conosco. É por isso que nós precisamos estar enraizados. E minhas raízes, será que elas são profundas ou será que elas são superficiais? Então, eu te convido a caminhar com a gente nesse devocional. Sábado, domingo vai estar gravado. Esse é o primeiro dia do dia 1º de janeiro de 2026. Vamos orar? Vamos orar e entregar o nosso ano? Vamos orar e vou disponibilizar os demais devocionais aqui, e depois você acompanha a gente diariamente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por iniciar este ano na tua presença, iniciar esse ano no devocional, iniciar o segundo ano de devocional, e nós colocamos esse ano nas tuas mãos. Nós declaramos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor, e nós te pedimos que o nosso ano seja abençoado, que esse ano nós possamos enraizar, que nós possamos estar com raízes profundas, que o vento possa bater, mas não vai nos tirar. Nós escolhemos ter relacionamento com o Senhor, nós escolhemos ter intimidade com o Senhor, nós escolhemos estar na tua presença. Por isso, Pai, nós entregamos este ano, nós entregamos este mês, nós entregamos este dia ao Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos que o Senhor nos direcione, o Senhor nos alinhe conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido até aqui. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, gente. Até mais.